Então, gente, vou apresentar para vocês este joguinho foi que, né, lá na faculdade, foi apresentado lá para a gente, acho que era uma aula de congruência linear, era algo do tipo, não sei se era o teorema do resto, alguma coisa assim. Eu sei que eu gostei, depois eu comecei a assistir e passava muito na TV Cultura, né? E na realidade eu gosto muito da prática, né? Que me chama muita atenção até quando o professor Sérgio me convidou para a gente participar lá do GPMAI, eu fiquei encantado por tudo aquelas coisas que ele fazia e tudo mais. É muito muito bacana a gente mexer com essas coisas de manipulação. E daí esse joguinho, na realidade, não é bem um jogo, ele é um problema, tá? Onde quem descobrir essa solução, você tem uma vantagem aí, tá? Então, a princípio eu pensei em apresentar, né, fazer uma adaptação com as tampinhas, né, que seria isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês observarem aqui, ó, tá, tem aqui 15 tampinhas, tá? E daí eu fiquei pensando em umas coisas, né? Aí eu arrumei também, ó, mas isso aqui, ó, são umas caixas isso aqui acho que ficou até melhor. Tá dentro de uma caixa. Deixa eu afastar aqui, acho que vai dar melhor para vocês visualizarem. Aí daqui a pouco a gente faz um joguinho, tá? Aqui em casa eu tenho uma menininha, né? E ela tomou um leitinho a mais. Aí seria essas caixinhas aqui, tá? Aqui também tem 15, né? Se vocês observarem. Veja que tem uma diferente, né? E eu até procurei o nome do jogo lá, só que é uma situação, chama o problema de Shangri-La, né? O nome que fala. Eu vou só mostrar primeiro qual o intuito, né? Para vocês. E depois a gente faz um jogo, a gente testa para ver o que vocês acham, tá? E depois faço uns questionamentos para vocês verem. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Eu tomei a liberdade também de fazer, além de ter esses das tampinhas, ter também esses das caixas aqui de leite, eu tomei a liberdade também de fazer que esse aqui no PowerPoint, tá? Então, eu fiz um joguinho aqui também que dá para a gente, que eu acho que fica até mais interativo, né? Depois, assim, nessa questão de ser online, eu acho que fica mais interessante, tá? E daí a gente faz depois a gente joga para ver se vocês vão... Deixa eu só pegar aqui, ó. Acho que vocês estão compartilhando a tela aí com vocês, certo? Sim, perfeito. Então, ó, eu escrevi aqui como investigando e resolvendo problema através de uma situação apresentada em um formato de um jogo, né, que no caso foi um desenho. Isso daqui é de uma série lá se chama Cyber Chase, tá? Uma corrida espacial, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Depois eu vou disponibilizar lá o link para vocês. Nessa série, nada mais é do que são 3 crianças e elas saem em busca de aventura no espaço, e daí tem um vilão. Esse vilão, ele tem a equipe dele também, e a única forma deles se escaparem é resolvendo situações, problemas matemáticos, tá? Então, tudo na área da matemática. Então, eu pensando, né, nesse jogo, né, como sugestão para se trabalhar nas aulas de matemática, principalmente aí as turmas dos 5º anos em diante, né, onde vai oferecer oportunidades aos estudantes nas quais eles pudessem analisar, distinguir situações do jogo, tentativas de erro e fazer investigações mesmo. Através desse jogo, né, depois que a pessoa começa a jogar e tudo mais, vocês vão analisar, perceber as possibilidades, até vocês chegarem em uma conclusão onde você descobrindo essa situação, né,
resolvendo esse problema, você leva aí a vantagem que você não perde mais a partida, tá? Então, ó, o jogo ele é bem simples, eu procurei o nome desse jogo, na realidade, ele é apresentado como um desafio, né? No episódio aparece lá o Mestre Pi, e o Mestre Pi, ele fala sobre esse jogo, tá? Eu não vou passar aqui o vídeo para vocês, porque eu acho que demora um pouquinho, né? Mas eu queria que a gente interagisse, jogasse, para a gente entender que ele é muito simples, e depois a gente vai analisar algumas questões, tá? A princípio, né, as únicas informações que a gente tem sobre o jogo é esse. São 2 jogadores, ou se não, 2 equipes que jogam, tá? Um jogador de cada vez, ele vai retirar, ou se não, a equipe, no caso, vai retirar ou uma peça, 2 ou 3, tá? De um total de 15. Depois, a vez do segundo, vai tirar também 1, 2 ou 3, e aquele que ficar com a última, tá? É quem perde o jogo, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. Eu procurei o nome dele, mas não fala, tá? Depois vocês vão ver lá no vídeo. Então, ó, vocês gostariam de participar? Alguém? Deixa eu baixar isso aqui. Eu queria pelo menos 2 pessoas para interagir aqui, jogar esse joguinho. Deixa eu ver se dá para vocês. Acho que fica melhor assim, né? Alguém se dispõe a gente jogar aqui? Pode contar comigo, Dilon. Não sei se eu consigo. Ótimo, perfeito. Então, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou até anotar aqui, fiz uma notinha aqui que ajuda mais, tá? Então, vamos lá. Também, tá, então, vamos lá. O Léo. E a Silvana, né? Não, Dilon, sou eu, Rodrigo. Rodrigo. Eu e a Silvana. Tá, então, vamos a princípio, vocês 2, pode ser? Pode. Pra gente, tá? Então, vamos lá. Vocês têm alguma preferência quem quer começar primeiro? Lá no joguinho, na realidade, ele fala assim, quem chegar primeiro, escolhe primeiro, né? Então, no desafio. Então, que fica, tipo, dentro de um círculo, lá é apresentado como uns dragõezinhos, depois tem vezes que é tipo um japonesinho. Aqui, no caso, são caixas de leite mesmo, tá? Que eu estou representando para representar o jogo. Então, tá dentro da caixa aqui, tem 15 caixinhas, tá? Veja que tem uma que é diferente, essa daqui é a última, você pode tirar por último, e quem ficar com essa daqui é quem vai perder, tá? E a regra é o seguinte, você pode tirar 1, 2 ou 3 de cada vez, na sua vez, depois na vez, tá? Então, quem prefere começar primeiro? Independente... Primeiro as damas, Silvana, por favor. Eu sabia que você ia falar. Então, Odilon, eu posso tirar 1 ou 2 ou 3 caixas de uma vez só, é isso? Isso, perfeito. E então eu quero as 3 que estão do seu lado direito. Tá. Só lembrando, tá? Quem ficar com a vermelha vai perder, tá? Ah, tá. Mas eu estou falando do seu lado direito, do cantinho da caixa. Eu tenho que falar para ele. Do meu lado direito, seria do lado direito em relação a mim ou a você? Seria não, essas do 3 seu daqui? lado direito, não do meu. Tá. É porque Não, depois eu faço nas perguntas lá, né? Independentemente do lado que tirar, né? Acho que não vai influenciar, mas mesmo assim. Então, ó, vou tirar aqui, ó. 1. Deixa eu pôr aqui. 2 e 3. Vamos lá, o Rodrigo agora, Rodrigo. Eu vou tirar uma dos... Qualquer uma. Oi? Qualquer uma do lado esquerdo seu. Tá, vou tirar então daqui. Tá bem no cantinho, lá no uma. Pode ser, perfeito. Isso. Ok. Vamos lá agora. Agora é sua vez. Me explica de novo quem ganha o jogo. Quem ganha o jogo é quem ficar com
quem ficar, a última vermelha, quem ficar com a última vermelha é quem vai perder nesse caso, tá? No caso, você não pode ficar com essa, no final. Quem ficar com essa daqui é quem vai perder. Entendi. Eu Posso tô só- tentando entender porque que o Rodrigo tirou só uma. Eu comecei a fazer os cálculos que o Léo fez aquela vez lá, para ver o cálculo. Então, mas é por isso que eu parei para pensar. Eu falei, peraí, tem alguma coisa de errado nessa história. Porque Eu tirei ele tirou tem alguma coisa de errado. Não, eu tirei aleatoriamente, Silvana, juro mesmo, eu não pensei em nada, porque não deu tempo de... Eu vou continuar tirando 3 do seu lado direito, Dilon. As outras 3. Ok, então vamos lá, ó. Mais uma, tá? 2 e 3. Agora é você, Rodrigo. Peraí, deixa eu pensar. Tá. Ah, entendi. Mas se eu tirar... Quantas tem? Tem 8. Tem 8. 6, Tem 8 7. para vermelho. Eu eliminei a vermelha. Se eu tirar 3. Então, caprichem no 7. Deixa eu pensar aqui. Se eu tirar 3... Vai, Rodrigo, fala quantos que você vai tirar para eu ver o que eu vou fazer com você depois. Eu vou tirar 3. Tá. Então vamos lá. Ó. A ordem acho que não foi. 1, 2 e 3. Agora é a sua vez, Silvana. Entendeu? Eu coloquei você em xeque, Sil. Silvana, não precisa pensar. Né? Não, pode jogar. Não tem porquê, ó. Se eu tirar uma, ele vai tirar 3, aí ele vai deixar a próxima para mim. Se eu tirar 2, ele vai tirar 2 e vai deixar a próxima para mim. Eu vou perder de qualquer jeito, na verdade. Porque o Leonardo falou que não. Então, peraí que eu vou continuar pensando, Leonardo. Eu imaginei isso. Mas depende da próxima jogada dele. Ô, Léo, não pode dedar, hein? Depende. Se eu tirar uma agora, ele pode tirar 3 e ele vai deixar uma para mim de qualquer jeito. Aí a última vai ser minha. Eu vou perder de qualquer jeito. Entendeu? Então eu vou tirar só uma, vou deixar ele para fazer eu perder. Vou tirar só uma. Eu tirei uma. E Então, agora? Então, foi quando eu estava pensando quanto que eu tirava, se eu tivesse tirado uma ou duas da outra, eu ia perder, né? E aí eu percebi que se eu deixasse 4, ela ia poder tirar 1, 2 ou 3, né? Então, ia ainda sobrar uma para mim, né? Ou 2 ou 3, né? Ou melhor, ia sobrar uma para tirar, ou 2 ou 3, como sobrou. Uhum. Então foi isso que eu pensei naquele momento. Inicialmente eu não tinha pensado, mas aí o jogo foi clareando. Então eu vou tirar as 3, né, Sil? Mas O legal desse jogo é Não isso posso, mesmo. Rodrigo, tá tudo certo. A primeira, né? Eu sou uma boa perdedora, não se preocupe. O interessante é assim... Silvana, fala para ele ser cavaleiro agora. Oi? Não, nada. Eu falei para a Silvana falar para ele ser cavaleiro agora também. eu ia falar. Né? Tem que inteirar. Obrigada, João. Na primeira, né? Na primeira tentativa é para, no caso, as equipes, no caso, vamos supor que a gente pensando numa sala de aula, né? A gente fazer equipes, né? E a primeira tentativa eles vão pensarem um pouco mais, vão jogar até aleatoriamente, só que deu para vocês perceberem que, no caso, tem aí uma estratégia, né? No finalzinho que eles começaram a pensar, né? Mas tem mais outras coisas aí, né? No caso, eu vou até apresentar para vocês, deixa eu compartilhar aqui as perguntas, né? Seria interessante. Assim, E outra coisa, né? Esse que eu apresentei aqui para vocês, né? Que no caso seria basicamente esse aqui. Esse aqui eu resolvi fazer, ó. Só apresentar para vocês. Tá, ó. Esse eu resolvi fazer no
aqui no PowerPoint, tá? Daí eu utilizei algumas figurinhas, né, explicando as mesmas regras. Lembrando que nesse caso aqui é quem perde, né? Até o Léo acho que estava pensando lá, dando uma dica, porque tem o caso da situação de quem ganha, né? Ou seja, depois... Exatamente, Odilon. Eu inverti o jogo. Eu conheço, acho que umas 3 variações desse jogo, e eu pensei ao contrário, pensei que quem pegava, ganhava. Você tá certo. E depois tem essa outra, depois que eles pensarem, armarem todas as estratégias, aí você vem, agora a gente vai fazer o jogo, quem ficar com o último é quem ganha. Aí já muda tudo, aí eles já vão pensar, e é bem interessante. Ó. Aí eu criei esse aqui também, que é muito, né, aqui no caso dá para jogar também, poderia jogar também aqui pelo, né, ó, a pessoa vai escolhendo, no caso, e dá também para jogar, tá? Ó. Então eu fiz isso aqui, esse aqui seria quem ficar com o último, no caso aqui, né, quem vai perder, e eu fiz o outro também, que seria o que o Léo acabou falando também, que seria esse aqui, que ganha, tá? Seria o mesmo jogo, só que nesse caso aqui, no finalzinho, né? No finalzinho, quem ficar com o último aqui, ele ganha, tá? E aí dá para os... Nesse caso, dá para as crianças aí estudarem e refletir bastante, né? E, além dessas variações, eu pensei em trabalhar aqui com esses materiais, que é material reciclado, né? É muito fácil aí a gente obter esses materiais, que ajuda muito, né, na aprendizagem dos alunos, principalmente aí que é essa questão de análise de várias possibilidades aí de estratégia, e que achei muito interessante. E eu queria saber agora de vocês, ó, tá, voltando aqui, ó, eu gostaria de saber de vocês, essas 6 perguntas, né, que eu pensei aqui, ó. As jogadas, né, no caso dos 2 que jogaram, estão sendo feitas com alguns cuidados ou critério? No caso, quando iniciou essa jogada, estava sendo feita com... Então, isso para a gente analisar. Poderia, depois que eles jogarem a primeira vez, a gente chegar com esse questionamento para os alunos, para eles pensarem, estudar mais, né, para chegar a essa solução, né? Acredito que o Léo já deva saber essa solução, certo? Até pensando, né, quem inicia tem mais chance de ganhar ou perder? No caso, quem inicia a partida tem mais chance de ganhar ou perder? O que é que vocês acham? Ó, eu diria que quem tem a primeira jogada, se eles tiver uma estratégia desenhada, ele ganha em 100% das vezes. Certo. Vocês acreditam nisso também, pessoal? O que vocês acham? Eu particularmente acho que depende da primeira jogada, e aí você pode criar uma estratégia a partir do movimento do adversário, vamos dizer assim. Foi o que eu fiz, tá? Mas você tem que estudar, né? Quais são os caminhos, porque dependendo do movimento que ele tomar, você vai tomar um caminho, né? Então não é assim na primeira, mas a partir da segunda eu acho que dá para traçar uma estratégia, que foi o que eu fiz. Se o primeiro não souber a regra, o segundo consegue ganhar com a regra do segundo. Acho que eu entendi um pouquinho o que o Léo está dizendo. Basicamente isso, exatamente. Só que tem que estudar essas possibilidades, né? Não é, depois que você aprende, não é tão, né, fica muito simples. Porém, quando muda a regra, no caso, né, a gente estava pensando ali, quem ficar com o último, né, o vermelho ali no caso, perde. E quando mudar a regra? Será se muda também lá os critérios, vai mudar também a estratégia? Dependendo da quantidade de peças, vocês acham que vai alterar alguma coisa? A quantidade, sim.
Então, ó, eu vou... Se eu mostrar a solução para vocês, eu acho que seria mais interessante eu deixar para vocês estudarem, né, para vocês pensarem um pouco. Tem essas questões aqui, seria a segunda, que os jovens estão trabalhando em equipe, também tem essa questão de principalmente, quando se trabalhar em equipe, eles pensarem, né, que nem até no caso, quando a gente fez aqui essa análise agora aqui, né, no final aí o Rodrigo pensou, se tivesse pensando nos estudantes, eles iriam, né, chegar nessa conclusão, um passando uma dica para o outro, e ele chegava ali descobrir essas regras, descobrir, no caso, como chegar à vitória, né? Se estiver só chutando, seria um caminho? Né? Se a gente pensasse, for chutando, eu acho que provavelmente, né, não irá conseguir obter êxito, não é isso? Já deu para perceber isso. Como eles deveriam fazer, né, no caso, cada equipe, como eles devem fazer para chegar nessa solução? Eles devem analisar no começo, né, analisar no final, no fim, como fazer isso? Será, eu até pensando nisso, né, aqui, ó, logo quando eu vi a primeira vez este jogo, né, eu fiquei pensando, né, será que facilita mais, né, ó, apresentando aqui para vocês, agora as tampinhas, né, ó, lá nas caixinhas tava tudo espalhado também, né, mas se eu apresentar assim, será que facilitaria mais ou não? Ó. O que é que vocês já acham? Ou deixasse elas todas numa única, né, ó, sei lá, deixasse todas assim, todas numa sequência. A versão que eu conheço, é essa, todo mundo em sequência, assim, ou pelo menos o que chega mais perto da versão que eu já conhecia era todo mundo em linha, e aí você tinha que chegar na última delas. Então, isso que é interessante, né, para a gente pensar. Se ficar tudo, tudo misturado, acho que fica mais difícil para a gente chegar aí numa solução, né? E tudo isso é de se pensar, né? Mas, pensando aqui nessa solução, para quem, né, tem os números, como eu poderia dizer, os números principais, né, para você não perder. O que o Léo, né, apontou, ele tem razão, em questão de quem começar, sabendo da regra desse jogo, estudando o jogo, ele sempre vai ter a vantagem aí, né? Então, quem conhece o jogo, automaticamente, assim que iniciar, ele não vai perder nenhuma partida, tá? A Flávia também falou isso, né? Então, se um conhece o jogo, ou o outro, no caso, ele conhece, dependendo do que o outro jogou, ele conhece o jogo, automaticamente ele vai vencer o jogo, tá? Então, seria os números-chave, no caso, né? Então, se pensando nisso, ó, e como a gente chegaria nesse resultado? Nessa solução, né? Pensando aí, como chegaria nessa solução? Eliminando né? Seria o mais fácil, começando lá do início, ó. Olha que interessante, ó. No final, o Rodrigo deixou a opção aqui foi 5, não foi isso? No final, ele deixou essa opção aqui para a Silvana, não é isso? Foi essa opção que ele deixou. Os 5. Qual seria o outro número, no caso aqui? Então, esse número daqui, na realidade, para o Rodrigo, né, que era a vez dele, ele deixando a Silvana com 5, seria um número, vamos dizer assim, um número crítico, né? Ele deixando isso, automaticamente ele ia vencer. Qual seria o outro número crítico aqui no caso? Pensando em mais peças. Se na jogada anterior, se em algumas jogadas anteriores, você tiver em 9, também parece ser uma posição crítica.
Não? O que vocês acham, gente? Será que o Leonardo tem razão? Aqui, automaticamente, ó, o Rodrigo, ele deixou essas peças para a Silvana. Automaticamente, ele venceu, certo? Porque se ela tirasse uma peça, ele tiraria 3 e ela sobraria. Então, ela perdeu. No caso, se ela tirasse 2, né, ele tiraria 2, automaticamente, sobraria uma para ela, perdeu também, né? E no caso, né, se tirasse 3, ele tiraria só uma, sobraria também uma para ela, perdeu também. Então, o outro número crítico, qual seria? Que foi o que o Leonardo falou. Será que tem a ver ou não? Ó, jogando umas 4 aqui. Por quê? Ó, elimina as 5, deixa as 5 aqui, sobraria 4. O que significa isso? Se no caso aqui, ó, se pensando, né, a jogada do outro, para deixar 9. Por quê? Porque automaticamente, né, se o Rodrigo, fosse a vez do Rodrigo, ele deixou 9. A Silvana fosse lá, tirasse 1, ele tiraria 4, porque automaticamente ia deixar ela com 5, tá? Então, são os números críticos. É isso que para a gente chegar no resultado. Aí, se pensando nisso, qual seria o outro o número crítico, né? Então, automaticamente, ó, o que acontece aqui? Olha só. Esses seriam os números críticos, ó. A pessoa não perde em momento algum, ó. Deixando em 5, deixando em 9, deixando em 13. É uma PA de razão 4, né? E agora, isso mesmo, né? E agora, se pensasse agora da outra maneira, quem ficar ganha. Aí eu queria que vocês agora pensassem. Quais seriam os números críticos agora para vencer? Ó, essa daqui eu cheguei a dar o resultado para vocês, né? O Léo, no caso, já falou, deu o resultado. Né? Os números críticos seria, né, da vez de quem estava jogando, sempre deixar o outro, o oponente, com 5, com 9, com 13, tá? Agora eu estou perguntando para vocês, quais seriam os números críticos para vencer quem ficar com a última pecinha? Quais seriam os números críticos? Para você deixar o oponente com essas últimas pecinhas. Alguém arrisca, não? Estou refletindo aqui. Tá. Eu queria que vocês pensassem agora para vocês descobrir, para vocês chegar a esse resultado, tá? E eu tenho certeza, né, se a gente apresentar isso para uma sala aí do 5º ano acima, jogando isso para eles chegam em alguma conclusão depois que eles chegarem nessa primeira. Eu queria saber de vocês, para vencer agora, quem ficar com a última pecinha, o que vocês acham? No primeiro a gente chegou lá. Foi o 5, o 9 e o 13. Se tivesse mais peças, você iria aumentando. 4 em 4 em 4. Eu só consigo pensar que na última rodada tem que sobrar 2. Só isso que eu consigo pensar. Estou tentando pensar igual a gente começou pelo 5, pelo 9, veio para o 9, depois para o 13. Eu só sei que na última ele tem que deixar 2. Vamos fazer. Se eu deixasse 2, eu só poderia tirar uma e ele ficaria com a última.
Não seria um 4, Silvana? Também. Eu poderia tirar 2 também. Você teria que deixar 4 na última, não é? 4. Eu queria propor, então, tá? Vamos jogar, né? Vamos jogar, então, ó, só para vocês. Só que agora não é quem perde, é quem ganha. Então, vou abrir o que ganha aqui, ó. Quem ganha? Quem gostaria de jogar comigo? Só para a gente testar, né? Eu jogo só se eu for a primeira. Pode ser, ótimo. Vamos lá. Pode começar. Lembrando, quem ficar com o último ganha, nesse caso. Pode começar. Eu quero tirar 3. Ótimo. Vou deixar você com o número 1, né? Tá. Pode ser, né? Então, ó. Pode ser qualquer um, né? Nesse caso, tirou 3, certo? Ótimo. Eu vou tirar 2. Tá? 2. Sua vez. Eu vou tirar um só. Ok. Você vai tirar só um, então, ó. Foi ele, agora é minha vez, não é isso? Isso. Aqui, ó. Aí só pra gente pensar um pouco, né? Eu quero tirar 2. Mudei de ideia. Ainda vale? Vale. Lógico que vale, tá? Veja que tá usando a estratégia. Eu já ia falar agora, né? Que daí você ia perder, no caso, Eu ia né? perder, poxa. Exatamente. Mas tudo bem, vamos lá, ó. Então, 2, tá certo? Você tirou 2. Minha vez agora. Vou tirar 1. Agora é sua vez. Agora eu quero tirar 3. Deixa eu ver. Pode pensar. Ok. Quero tirar 3. Isso. Ó, tirou 1. Tirou 3. O que foi que aconteceu agora? Deixei você com 4. Ó, se eu tirar 1, né? Se eu tirar aqui só 1, lógico que ela vai tirar os 3 e já vai ganhar. Se eu tirar 2, lógico, você vai tirar os 2 também vai ganhar. E se eu tirar os 3, automaticamente você tirar 1 também, de qualquer maneira, não tem mais chance aqui, não é isso? Ó. Vou tirar só 1. Automaticamente você vai tirar os 3, certo? Olha lá, ó. Então, o que aconteceu com isso, gente? Ó? Então, e no caso, você ganha. É isso? Isso. Descobrindo a regra. Então, qual é a regra nesse caso aqui? Eu notei o caminho que a Rita fez, foi 3, 2, 3. Tá, ótimo. Vamos pensar aí. Mas o meu caminho, Rodrigo, dependeu do que o Odilon tirou. Isso. Foi o que eu tinha falado inicialmente, que depende do outro, né? Isso. Então o caminho é um pouco ruim de olhar, né? É bom, eu tentando imaginar a estratégia, eu estava pensando o que seria coisas perdedoras, né? Se ficarem 0 peças para tirar, ele perdeu. E aí a situação anterior a 0 peças, para ele tirar, seriam 4. Porque é o que ele mostrou. Tira 1, aí eu tiro 3. Tira 2, eu tiro 2. Tira 3, eu tiro 1. Então, 0, 4. E aí eu comecei a formar a PA das peças que tinham que ficar. Certo. Então, assim, só uma observação, só para ver se eu estou pensando certo. Você elaborou uma estratégia a partir do movimento dele. Ou não? Não exatamente, a partir da situação do tabuleiro para ele perder. Certo. Não do movimento dele. Não, digo assim... Depende a partir do segundo movimento, no caso, né? É assim, no início do jogo vai depender da quantidade de peças que vai estar inserido ali. Nesse caso aqui tem 15 peças, então automaticamente ela tem que iniciar com as 3. Se ela não iniciasse com essas 3 aqui, ela iria perder, porque eu sei a regra do jogo, entendeu? Qual o intuito aqui? É você descobrir qual a regra. Os números são críticos. No caso aqui seria o quê? Ó? Seria o 4, né? Ó. O
4, porque automaticamente, se ela deixar eu com 4, estou perdido, tá? Qual seria o outro número crítico? Posso falar? Pode falar. Rodrigo? Pode falar. O 8. O 8. Por que o 8 é o outro número crítico? Porque é o jeito de deixar você com 4 na outra. É. Tá. Vocês estão entendendo, gente? Dá para vocês pegarem aí? Exatamente, é isso mesmo. Ó. O número crítico aqui é o 4, depois o 8, depois seria o quê? 12. O 12, isso mesmo. Ou seja, ela iniciou deixando eu com o quê? 12 peças, né? Ficaram restando 12 peças, eu contando com o último. Então, automaticamente, quando eu tirei 2, ela veio e tirou 2. Porque daí ia ficar outro número crítico, que seria o quê? O 8. Tá? Se eu tirasse uma peça só, ela ia tirar 3, porque, de qualquer maneira, eu ainda ia estar com um número crítico. Deu para pegar aí mais ou menos? Entendi. Então, Odilon, só fazer uma análise aqui. Ela tirou 3 porque seria 12, que era o número crítico, e ela sabia que teria que ser 12, ou 8, ou 4, né? E se o tabuleiro tivesse 16 peças? Isso, e aí? O que seria? O que ela deveria fazer? O que ela deveria fazer aí nesse caso? Aí, Rodrigo, ela é uma perdedora. Foi dividir para ser a segunda. É, exatamente. Porque se ela tirar... Não, se ela tirar 3, né, que é o máximo que pode tirar, você vai ficar com não um múltiplo de 12, não um número crítico, né? Então, com 16 peças é impossível a Rita ganhar. O Dilon, No caso, se ela começar primeiro, gente. Isso mesmo. Tem essa questão de quem inicia o jogo também. O Dilon, por favor, você promete para nós não passar esse tabuleiro para 15 e nem o número de jogadores para 3 e podendo tirar 5 peças ou menos cada vez? Colocar ele para aumentar o número de... Eu estou pedindo para você prometer para o GPMI todo não fazer essas coisas. Porque você aumenta, mas é incalculável o número de novas possibilidades que se acrescenta cada vez que se mudar qualquer regrinha desse. Você está trabalhando com 10, né, com 10 peças, com 2 jogadores só, né? E com alternativas de retirada de 1, 2 ou 3. Qualquer coisa que você mexer nisso tudo, amplia bastante. Sim, as possibilidades são muito amplas. E a Raíssa está muito preocupada aí com o horário. Não, está dentro do horário, professor. Desculpa, acho que eu já passei do horário. Não, tá tudo certo. Tá dentro do horário, certinho. Eu acho que eu passei já. Mas seria basicamente isso, gente. É um jogo que a gente pode explorar aí, principalmente também os materiais recicláveis, né? Pensando aí, trazer vários materiais para a sala de aula, discutir aí questão de uma situação, um problema nesse caso, né? É um jogo, mas no caso onde os alunos têm que pensar para chegar nesse resultado. Seria isso, tá? Eu agradeço aí a participação. Basicamente isso. Obrigadão, viu?